capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, é bom, custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Ele te criou, Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Obrigado, Senhor. Os nossos pais, nós te vencedores. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender. E diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na
Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Como vai, povo? 100%, 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu quero te convidar, na noite dessa quinta-feira, para mais uma vez abrirmos a palavra do nosso Deus agora, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós leremos a partir do verso 36 e aí iremos até o verso 43. Diz assim a palavra do Senhor: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, Pai, que nós acabamos de ler a Tua palavra, nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, a fim de que possamos aprender de Ti, a fim de que possamos compreender a Tua vontade e o Teu querer para com as nossas vidas. É a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em destaque hoje, a vida, o exemplo, né, dessa mulher Dorcas. Um texto muito conhecido, e essa personagem bíblica do Novo Testamento é conhecido de todos nós. Diz o texto que Dorcas, ela habitava em Jope. Jope, que significa bela, era uma cidade portuária
A mesma Jope, né? Da onde partiu Jonas para seu ministério, né? Ali onde ele comprou passagens para longe da vontade de Deus. Ali mesmo onde ele embarcou em um navio em direção a Tarsis. Não foi bem sucedido no seu plano. Submetido à vontade e à soberania de Deus, a despeito do navio que pegou e a direção que ele escolheu para si, foi nas praias determinadas por Deus que ele aportou. De um modo tremendo e extraordinário, a história de Jonas todos nós já conhecemos. Bom, fazendo um contraponto entre um personagem do Antigo Testamento e essa personagem do Novo Testamento, que tem na sua história as marcas, né, dessa comunidade de Jope, nós observamos que enquanto um buscou o caminho do equívoco, enquanto um não se submeteu totalmente para depois ser trabalhado e tratado por Deus, Dorcas é mostrado nas Sagradas Escrituras como alguém que estava inteiramente submetido à vontade de Deus. Alguém que embarcou, por assim dizer, né, metaforicamente, naquilo que era a proposta do Senhor para a sua vida. Depois de um encontro com Cristo, aquela mulher, então, ela se torna a extensão da boa mão abençoadora de Deus ali aonde ela estava inserida. Bom, alguém que a própria Escritura fala que era notável, alguém que fazia diferença. Mas essa mulher era notável do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do céu, pela vida que vivia, pela sua postura, pelo seu testemunho, pela diferença que ela fazia, ali onde ela residia, em Jope. Porque Bela não era a cidade, porque Belo não é um lugar, Bela é a vida de quem ali vive. Belo deve ser o testemunho, independente do lugar onde estejamos. Mas para isso, nós precisamos entender, para que alguém, esse é o tema, né, da mensagem dessa noite, alguém que seja notável, alguém que faça diferença. E nós estamos sempre buscando alguém que possa fazer a diferença. E quando estamos passando por um momento de crise, essas pessoas, elas se tornam ainda muito mais desejáveis. Mas o interessante é que Deus, em Cristo Jesus, nos chamou para que nós sejamos, do ponto de vista do céu, os notáveis. Nesse momento, nesse estado, momento que nós estamos vivendo, nós estamos carecendo de pessoas notáveis do ponto de vista de Deus. Alguém que seja notável, mas esse alguém que seja notável deve apresentar algumas características, né? E eu gostaria de destacar algumas, levando em consideração o exemplo dessa mulher, Dorcas. Primeiro, alguém que seja notável deve ser alguém que esteja inserido no contexto da sua realidade. Não é alguém no vácuo. Não é alguém que esteja fora de relacionamentos. Alguém que não esteja inserido, que esteja alienado. O alienado nunca fará diferença. Aquele que não se importa, aquele que não liga,
aquele que não observa, aquele que é insensível. Esse jamais será notável do ponto de vista de Deus. Notável do ponto de vista de Deus é aquele que está inserido no seu contexto. Ele entende a realidade à sua volta. Ele se percebe como parte do todo. E como parte do todo, ele é aquele que sabe da sua responsabilidade e de o quanto ele pode ser um abençoador, um diferencial, e Dorcas sabia isso. A grande questão, e eu gostaria de dividir isso contigo, é a gente olhar para a gente agora nesse contexto, no contexto da tua família, no contexto da tua casa, da tua parentela, nesse momento de crise, porque nós temos conversado com muita gente. Agora, hoje ainda, estivemos orando, né, e conversando com a nossa irmã Natalina, e a gente observa, né, pessoas que estão vivendo o drama desse momento, né? Eu cito a nossa irmã porque é notório e todos sabem, né, da igreja, a dor que a irmã está enfrentando agora e lutado, perdeu o companheiro de uma vida inteira por conta do coronavírus, uma vítima direta disso que se abateu sobre a humanidade, né? Pouco antes, a mãe teve um acidente doméstico e ainda se encontra debilitada depois de fraturar o fêmur e ter passado por uma cirurgia, né, a despeito da sua muita idade, ainda carecendo de cuidados. E aí, quando a gente percebe isso tudo, a gente olha para pessoas que estão passando por esse momento, mas a gente vê essas pessoas passando por esse momento totalmente confiadas no Senhor, totalmente nos braços de Deus, na vida de oração. E aí a gente precisa pensar, né? Quando a gente olha para essa situação, nós fomos chamados por Deus para fazermos a diferença, nós fomos chamados por Deus para fazermos a diferença no nosso contexto. No contexto da tua família, da tua casa, do teu casamento, na criação dos teus filhos. Tem sido você essa pessoa plantada por Deus, como Dorcas foi plantada pelo Senhor ali em Jope, naquela cidade. Havia em Jope uma discípula, alguém que andava segundo os ensinamentos de Cristo. Se alguém escrevesse a minha história, escrevesse a tua, colocaria ali na narrativa tais palavras, introduzindo aquilo que seria a minha trajetória e a tua. Havia naquela casa, havia naquele casamento, havia ali na criação daqueles filhos um homem, uma mulher, meus discípulos. O problema é que nós estamos sempre esperando pelo outro, aguardando pelo outro. Enquanto a gente espera da vida, a vida continua esperando por nós. Enquanto a gente espera por terceiros, terceiros necessitam de nós. E Jesus Cristo, quando nos chamou para nós cumprimos um papel de luzeiros, de lamparinas, de lâmpadas, de lanternas, de faróis acesos, fazendo a diferença. Então somos nós, aqueles plantados pelo Senhor, assim como Dorcas, plantados dentro daquela realidade, daquela cidade, nós também fomos plantados pelo Senhor dentro da nossa realidade, do nosso contexto, no meio dos nossos relacionamentos, com pontes que nos ligam, nos dando a via, a condição, a maneira, o jeito de tocar as pessoas que estão à nossa volta. Você conhece o teu contexto?
Você percebe as coisas que estão acontecendo à sua volta? Tem sensibilidade para isso? Ou você está alienado? O discípulo do Senhor nunca estará alienado. Gostaria de destacar uma outra questão também, para alguém que seja notável, é que essa pessoa é alguém que é edificante, alguém que edifica. O que significa edificante? Alguém que edifica. Alguém que constrói edifícios. Alguém que está ali operando, fazendo. É um Neemias reconstruindo muros. É um Neemias chamando para si um povo que precisava de ser trabalhado na autoestima. De gente que já desanimou, de gente que perdeu a esperança, de gente que não acredita mais, de gente que não tem força, de gente que se acostumou com a tragédia e acha que a tragédia deve ser o seu lugar. De gente que acha que deve continuar morando no deserto. Eu gostaria de dizer para os irmãos que gente como Neemias é gente que está com a mão na massa, é gente que está com uma pá na mão, uma espada na outra, para construir, mas também para se defender, para defender o outro. É gente empenhada. É gente que não se acomoda. É gente que não para chorar, para se trancar, para dizer para todo mundo, para contar para todo mundo e fazer propaganda da sua tragédia, para que os outros chorem a sua miséria. Não. É gente que está na luta, que está imbuído de operar, de fazer, de realizar. Está sofrendo sim, está passando por perseguição sim, mas não desiste. Não desanima, porque se sente amparado, cuidado por Deus. Essas pessoas são as pessoas notáveis do ponto de vista do céu. É gente como Josué, que não fica se lamentando porque passou 40 anos por culpa dos outros. Que abre mão de viver a história mais adiante porque o passado foi responsável de roubar dele toda a condição, todo o humor, toda a esperança, toda a expectativa. E como nós temos falado de Josué e Caleb, não é? Por quê? Justamente por isso. Caleb, com mais de 80 anos, chega lá adiante, dizendo que tinha a mesma energia de 40 anos atrás, quando disse, juntamente com Josué no seu testemunho diante do povo, aquela terra é nossa, vamos entrar e vamos conquistar. E é bonito na história de Caleb, por quê? Porque na hora da divisão ele pediu a Josué, me dá aquela parte mais difícil, aquela mais complicada, a parte da montanha, lá em cima, onde gigantes habitam, aquela é a minha parte, aquela é a minha porção, vou entrar e vou conquistar, porque tenho a mesma energia, ninguém roubou de mim a condição, a energia, não foram 40 anos de desertos que determinaram a minha trajetória. Me fizeram mais forte, os 40 anos. O deserto me moldou, me forjou, me melhorou, me consertou. Gostaria de dizer para os irmãos que essa é Dorcas. Mulher notável. É notável porque está operando, porque está fazendo. Ela não está esperando. Ela não está olhando para aquele que pode dar. Ela dá o que ela tem. Diz o texto que ela é notável pelas boas obras que pratica. Ela é aquela árvore plantada junto ao ribeiro do Salmo 1, de Jeremias 17. Aquela árvore plantada junto à corrente de água, que mesmo quando vem a sequidão, as suas folhas não murcham e no momento propício, oportuno, ela dá frutos. Quando tudo à volta seca, quando tudo sofre, porque ela está plantada junto ao ribeiro, ela continua generosa. Ela continua oferecendo, ela continua entregando. Agora é o momento da gente poder fazer a diferença, porque se veio a sequidão, o tempo
do estio, nós plantados junto à fonte de águas, nós, discípulos de Cristo Jesus, somos a boa árvore que verdejante oferece o seu fruto. Ofereça o seu fruto. Mas vai oferecer para quem, pastor? Vai oferecer para quem está perto, para quem está junto. Aquela mulher não podia fazer pelo resto do mundo, ela não tinha condição. Mas ela fazia em Jope. Onde ela fazia? Em Jope. Às vezes a gente quer fazer pelo mundo inteiro, né? Aquela palavra, né? Quando a gente quer ficar estagnado, parado, a gente começa a fazer planos para salvar o mundo. Mas quando a gente quer realizar, a gente planeja para ajudar quem está perto, o mais próximo. Quando a gente quer fazer, a gente estende a mão para quem está do lado. Não queira salvar o mundo inteiro, abençoa a tua casa. Não faça projetos para salvar o mundo todo. Seja Dorcas em Jope. No teu casamento. Tem um monte de gente tentando salvar o mundo com um discurso muito bonito diante de multidões e não consegue salvar quem está em casa. Nunca o nosso universo ficou tão aparente para cada um de nós como nessa pandemia, não é? Por quê? Porque nós estamos hoje restringidos à nossa casa, muitos ao relacionamento conjugal, ao relacionamento familiar, o cônjuge com seus filhos. E aí a gente descobre que esse é o nosso mundo, essa é a nossa Jope, essa é a beleza da nossa vida, e é ali que a gente precisa atuar e que Deus quer que nós atuemos, porque se não atuarmos ali, aonde iremos atuar? Precisamos, irmãos, nos apresentar como alguém notável, que sirva de presente para os outros. Aí, a partir do verso 38, ele diz assim a palavra do Senhor: como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Dorcas era um presente dado por Deus para aquela comunidade, para as pessoas com quem ela convivia, com as viúvas, as mais necessitadas. Quem era Dorcas? Dorcas era costureira, fazia túnica, vestido. Para quem? Para quem menos importava na comunidade. Mulheres já não eram observadas. Dorcas também era uma mulher. Vai ser vítima disso, dessa sua condição? Nós estamos falando tanto sobre essa questão do racismo agora, não é? Seremos nós vítimas? Porque vítima não é só aquele que está paralisado por conta do preconceito, não. Vítima é aquele que se torna violento por conta disso. Tentando se impor, não por quem ele é, mas por ódio e revolta de tudo que está à sua volta. Martin Luther King, o reverendo, nos ensina que não é assim que a gente vence a oposição do mal. Mas baseado na própria Sagradas Escrituras, ele dizia: é pagando o mal com o bem. Dorcas, por ser mulher, podia estar chorando a sua condição numa sociedade em que a mulher não tinha vez. No entanto, ela está ajudando as outras, as viúvas, as necessitadas, as incapazes, com o que ela tinha na mão, com a sua agulha, fazendo a diferença. Eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu não tenho potencial para fazer, para realizar.
Aquela mulher nos ensina que com uma agulha você faz a diferença na vida de um monte de gente, a ponto delas chorarem a nossa ausência, delas reclamarem a nossa falta. Isso é ser presente, é estar presente, mas um presente dado por Deus, porque depois quando Pedro vai ali e ora e ela volta à vida, né? Um agir de Deus milagroso, ela volta à vida, Pedro toma aquela mulher pela mão e devolve aquela mulher às pessoas a quem ela amava. Eu gostaria de dizer para os irmãos que há tanta gente que há tanta coisa, há tanta gente que quer ser tanta coisa. Tudo que uma pessoa notável do ponto de vista do céu, do ponto de vista de Deus, precisa ser um presente, uma graça, um milagre, um operar de Deus, um fazer de Deus, delicado, bondoso, amoroso, que toca, que encosta, que se compadece, que enquanto faz, abençoa. Enfim, alguém que seja notável. Nós estamos precisando disso. Mas o Senhor nos chamou, sejamos nós. Alguém que esteja inserido no seu contexto, no contexto da sua realidade. Alguém que seja edificante, capaz de boas obras, capaz de ajudar, de fazer. Uma vida que seja um presente de Deus, uma dádiva, uma bênção. Uma pessoa assim será sempre um manifestar da ação divina, aonde quer que ela esteja. Semana passada ainda o Senhor falava conosco a respeito da nossa responsabilidade, mas também falava que é Ele mesmo que nos capacita para que nós sejamos operadores de boas obras. É o Senhor que faz de mim e faz de você notáveis. Quando nós dobramos nosso joelho e oramos, do céu Ele nos ouve. Porque tudo que nós fazemos, toda palavra pronunciada, toda obra realizada, mesmo que através de uma agulha, é para a honra e glória do nome do Senhor. E é a partir da graça e da misericórdia que nos resgatou. Não para alcançar, para ter, para possuir, para obter. Já nos foi garantida a salvação em Cristo Jesus de graça. A partir disso, agora a gente vive de maneira espontânea, iluminando, abençoando, fazendo a diferença. Notáveis, seja tu mesmo um notável. Aonde? Na tua realidade, no teu casamento, na criação dos teus filhos. Seja tu um notável, capaz de boas obras. Seja tu um notável, presente de Deus para quem contigo convive. Quando estamos ausentes, que as pessoas chorem de saudade. Quando estamos presentes, que elas façam festa e se alegrem. Que Deus nos abençoe. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez alguma vida possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez
Quanta